Boa tarde. Começa agora mais um Conexões, nesta quarta-feira, dia 27 de novembro. Hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher e também sobre a importância da doação de sangue nesse final de ano. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal do YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. Quem está à minha esquerda é o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde daqui a pouco serão inseridas as nossas participações ao vivo e também a nossa matéria do dia. Mas nós vamos começar com as informações iniciais do nosso programa e a primeira delas trata de justiça. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 9-1, manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho. O julgamento de 2 pedidos de liberdade, que foram apresentados pela defesa de Robinho, terminou ontem. E ele foi feito em plenário virtual do STF. E esse tema chegou ao tribunal depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o cumprimento no Brasil da pena pelo crime de estupro que foi cometido na Itália. Bom, e ainda falando de crimes, aqueles que são atribuídos pela Polícia Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro no relatório sobre a tentativa de golpe podem chegar a 28 anos de prisão como pena máxima. Para a Polícia Federal, o ex-presidente, ex-ministros e aliados dele atuaram com o objetivo de evitar a posse do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e manter Bolsonaro na cadeira presidencial depois das eleições de 2022. O relatório da PF foi tornado público na tarde de ontem, em uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os crimes que podem ser atribuídos ao ex-presidente são tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Um dos elementos obtidos pela investigação foi a confirmação de um encontro entre Jair Bolsonaro e o então comandante das Forças Armadas, em dezembro de 22. Nesse encontro foram apresentadas ações que possibilitariam um golpe. Já a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito que ele jamais compactuou com qualquer movimento que viesse à desconstrução do Estado Democrático de Direito. Para encerrar, a gente fala de educação. Estudantes que cursarem integralmente o ensino médio em escolas de área rural terão vagas reservadas no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Esse sistema utiliza a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para o ingresso em universidades públicas. Os alunos das escolas do campo vão concorrer às vagas junto aos alunos de escolas públicas. Essa medida foi publicada pelo Ministério da Educação na última segunda-feira. Bom, para serem elegíveis, para poderem concorrer a essa cota, o estudante deve comprovar que cursou integralmente o ensino médio em escolas em áreas rurais ou que atendam predominantemente população do campo, como agricultores familiares, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária. E há uma ordem de prioridade para a seleção desses estudantes nas vagas reservadas. E se não houver, se elas forem abertas, se não houver candidatos suficientes nessas vagas, se eles não atenderem aos requisitos, elas serão abertas para os estudantes da ampla concorrência. Agora a gente muda de assunto para falar sobre meio ambiente. Você já ouviu falar de um fenômeno chamado de microexplosão?
A estudante de jornalismo, Isis Borges, vai te contar um pouquinho como é que ele acontece, o que ele pode causar. Quem sabe até você já tenha visto algum por aí nos últimos meses, né? A Isis está direto da nossa redação e vem conversar com a gente hoje. Boa tarde, Isis. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda aqui nesse ao vivo do Conexões. Obrigada. Boa tarde, Camila, professor Diego, você que nos acompanha aqui no Conexão. Pois é, as mudanças climáticas pelo mundo têm aumentado a quantidade de um fenômeno climático chamado de microexplosões. Essa é uma ocorrência curiosa que provoca ventos extremos, capazes de derrubar árvores gigantes, sem falar no dano a estruturas. De acordo com um estudo publicado na revista científica American Geophysical Union, esse é um problema que tem ocorrido também na floresta amazônica. Mas antes de continuar, pensando no nosso público cego de baixa visão, vou me apresentar. Sou Isis Borges, uma jovem mulher branca de olhos castanhos, cabelos cacheados loiros e que usa óculos. Voltando ao assunto, de acordo com o estudo, a microexplosão começa quando uma violenta corrente de ar, concentrada apenas em um pequeno trecho da nuvem, se move com força em direção ao solo, causando a microexplosão. Os ventos são tão potentes que podem chegar a velocidades acima dos 200 km por hora. Dessa forma, a microexplosão também provoca estrondos que podem ser comparados com o som de um trem de carga. Interessante. E Isis, essas microexplosões que causam esse vento tão forte, né? Elas podem ser comparadas com fenômenos que geralmente, né, resultam em coisas mais sérias, como por exemplo tornados, furacões. Dá para comparar os dois? Algumas pessoas elas podem confundir, mas a diferença é que, apesar do tornado também ocorrer no mesmo tipo de nuvem, ele desce uma corrente de ar girando e consiste em uma forte corrente de ar ascendente em espiral na base da nuvem. Já a microexplosão é uma corrente de ar descendente, concentrada na área menor. A força das microexplosões também oferece risco para aviões, principalmente durante a decolagem ou pouso. E as microexplosões são um fenômeno que pode acontecer durante o ano inteiro, mas é mais comum no verão. Isso porque os dias são mais quentes e úmidos e ficam favoráveis à formação de nuvens de tempestade. Bastante interessante, não? Uma boa tarde para todos e volto com vocês aí no estúdio. A gente que agradece, Isis, pelas suas explicações. É interessante entender um pouquinho desses fenômenos, né? E claro, a gente lembra que não se arrisque, né? Se você encontrar um fenômeno parecido, ventos muito fortes ou uma chuva muito forte, tente se abrigar e, claro, manter a sua segurança. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Hoje, já que a gente está falando desse fenômeno climático, né, de clima, a gente tem uma outra informação sobre isso. De acordo com dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a cidade de Goiânia registrou a maior quantidade de chuva para o mês de novembro, desde o início da coleta de dados por esse sistema, que aconteceu em 1961. Foram cerca de 431 milímetros de chuva nesse mês. Enquanto no ano passado, a precipitação, a queda de água do céu, foi de quase 353 milímetros nesse mesmo período, bem menos, né? Bom, ainda de acordo com esses dados, a última precipitação de grande porte, a maior precipitação até o momento, para o mês de novembro, aconteceu em 1969, mais de 54 anos atrás. Bom, e o aumento das chuvas pode ocorrer por uma série de fatores, de fenômenos naturais, que têm coincidido nessa época do ano. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem informações importantes. A primeira delas é a respeito da morte de mulheres por feminicídio. Além disso, a gente também fala da doação de sangue, tão importante nessa época de férias escolares, de viagens e de final de ano. Então fique com a gente para saber mais informações. Estamos de volta com Conexões de hoje e agora a gente fala de um problema de proporções enormes. No mundo inteiro, pelo menos 85 mil mulheres e meninas foram assassinadas por homens só no ano passado. Isso simplesmente pelo fato de serem mulheres. Bom, esse dado está num relatório da ONU que foi divulgado nessa semana. E a Janaína de Oliveira traz mais detalhes para a gente, falar dessa situação tão complicada, tão preocupante que é o feminicídio.
A Janaína vai aparecer, já apareceu aqui na nossa tela. Boa tarde, Janaína. É isso mesmo, Camila. Boa tarde a todos. Antes de continuar, vou me descrever. Pensa do nosso público cego de baixa visão. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, e hoje estão presos em um coque. É uma situação realmente muito preocupante. Esse relatório é um trabalho conjunto da Agência ONU Mulheres e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. O grupo chegou à triste conclusão que os lares continuam sendo os lugares mais perigosos para as mulheres e meninas do mundo todo. De os 85 mil feminicídios registrados no ano passado, mais de 51 mil, ou seja, 60%, foram cometidos pelos parceiros das vítimas ou por algum parente próximo. São dados chocantes. A cada 10 minutos, uma mulher é assassinada pelo marido ou por algum parente mundo afora. Os dados fornecidos pela França, Colômbia e África do Sul, por exemplo, mostram que cerca de 30% das mulheres mortas pelos parceiros comunicaram sobre alguma violência às autoridades antes de serem assassinadas. Segundo o relatório, isso sugere que muitas mortes poderiam ter sido evitadas, por exemplo, com decisões judiciais. A gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito para combater esse tipo de crime e a gente segue acompanhando as ações do Estado e da Justiça quando o assunto for feminicídio. Camila, Diego. Obrigada, Janaína. Boa tarde para você. Bom, e a gente fala de um outro assunto também muito preocupante, mas aqui da nossa capital. Hoje, o secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, foi detido em uma operação do Ministério Público de Goiás. A ação é de combate a crimes de pagamento irregular em contratos administrativos e também de associação criminosa na secretaria. De acordo com o Ministério Público, a investigação aponta que os envolvidos teriam concedido vantagens indevidas em contratos, ao ignorar a ordem cronológica de pagamentos e causar assim prejuízos ao erário público. Além das práticas criminosas, o Ministério apontou também que esse esquema teria agravado a crise na saúde pública aqui na capital e teria afetado o repasse de verbas a entidades, como a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, que acumula uma dívida de quase 122 milhões de reais com a Prefeitura. Essa dívida tem dificultado as operações dos hospitais que são geridos pela Fundac. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que está colaborando plenamente com as investigações que são conduzidas pelo Ministério Público e reiterou o compromisso com a transparência e com a lisura na administração pública, além de reforçar que vai tomar as medidas administrativas cabíveis conforme o desdobramento das apurações. E atenção turistas, a cidade de cidade de Caldas Novas, terá uma cobrança de uma taxa para aqueles que quiserem fazer turismo na cidade. Os valores devem ser cobrados por veículos identificados eletronicamente ao entrar no município. Os custos devem variar entre R$ 5 e R$ 183 reais. Essa taxa, chamada de preservação ambiental, taxa de preservação ambiental, foi proposta em um projeto de lei da Prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal. Falta agora só a sanção do prefeito. Os veículos devem ser taxados a partir da entrada no perímetro urbano, uma única vez, pelo período de estadia na cidade. Não serão taxados os carros ou veículos que saírem de Caldas Novas antes de completarem 24 horas da entrada. E a gente continua acompanhando esses dados e traz mais informações para você assim que essa lei começar a valer. Bom, e o mês de novembro, que antecede o período de festas e férias, é usado para reforçar a conscientização sobre a importância da doação de sangue. Nesse momento, os estoques dos bancos tendem a diminuir muito. Quem traz mais informações para a gente sobre como doar e sobre a importância da doação são os estudantes de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi escolhida porque o mês de novembro precede um período de estoques baixos devido às festividades de fim de ano.
O sangue doado fica armazenado em um banco de sangue ou hemocentro e poderá ser usado para transfusões de sangue em casos de emergências, cirurgias ou tratamento de doenças como o câncer. Bom, estava aqui hoje acompanhando a Compex, vi aqui a tenda de doação e eu sempre tive muita vontade de doar sangue. Então eu vi isso uma oportunidade de estar fazendo bem. Eu estou um pouco apreensiva, assim, sempre. Eu nunca doei antes, eu tenho muito medo de agulha, então eu tenho muito medo do processo, mas eu sei que esse é um gesto que, assim, vai além desse medo, sabe? Poder estar ajudando a salvar outras vidas é um gesto muito bonito, então isso é o que me motiva a estar aqui. E um motivo também, assim, eu sempre quis doar porque o meu sangue é o negativo, né? É o doador universal, então, assim, pensando quantas pessoas que eu vou poder ajudar. Para ser doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade. Importante salientar que os menores de idade devem apresentar consentimento formal dos pais ou responsáveis. Também é necessário apresentar documento de identificação com foto, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores à doação de sangue. E para realizar a sua doação, basta se dirigir a um banco de sangue, como o dos hospitais Hospital das Clínicas e o GOL. Já pelo Hemocentro, é possível realizar o agendamento prévio pelo site Hemocentro Goiás. E se você tem uma empresa ou instituição e gostaria de uma unidade móvel de doação de sangue no seu evento, como esse aqui, que está no Compex, Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG, é possível também realizar o agendamento pelo site Hemocentro Goiás. Bom, Mariana deixou a dica então, Hemocentro Goiás, para saber aonde você pode fazer sua doação. Há diferentes bancos de sangue aqui pela cidade de Goiás. E claro, bom acompanhar todas essas dicas para saber se você pode ou não fazer a sua boa ação nesse final de ano. E para fechar, a gente tem uma dica de evento cultural para você. O grupo de dança goiano Ateliê do Gesto apresenta o espetáculo Fica Comigo nesse final de ano. Serão 4 apresentações gratuitas e abertas a todo o público no Teatro Sesc Centro. O trabalho é voltado para as crianças a partir de 3 anos e será apresentado nos dias 28 e 29, ou seja, amanhã e depois, às 7 horas da noite. E também no dia 30 de novembro, sábado, às 3 horas da tarde. Uma ótima dica para você, então, que quer acompanhar um pouquinho de eventos culturais pela nossa cidade. E uma outra dica importante para você é que nós estamos abertos para a sua participação. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 629-9181-1406, olha o número aqui embaixo. Além disso, a gente tem várias redes sociais. Os nossos perfis estão no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X. Você pode seguir os perfis, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e, claro, mandar suas mensagens para a gente também. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença e pela sua audiência. Amanhã tem mais conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.